Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à penúltima videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicações na Indústria de Processo. A aula de hoje vai ser um pouco diferente das demais. Em cada uma das aulas anteriores, a gente teve como objetivo resolver um problema aplicando um modelo em particular a alguns estudos de caso específicos. Na aula 1, a gente estudou a regressão aplicando modelos de florestas aleatórias. Na aula 2, a gente resolveu o problema da detecção de falhas com o modelo PCA. Na aula 3, resolvemos o problema de classificação com o modelo de redes neurais. E na aula 4, o problema de clusterização com o modelo K-means. E em todas essas aulas eu tive a preocupação de ilustrar com um estudo de caso relacionado ao mundo industrial. Na aula de hoje, a gente vai estudar algumas técnicas que não foram usadas nessas aulas passadas e eu não vou ter essa preocupação de utilizar um conjunto de dados industrial. Aqui a gente vai aprender as técnicas de forma um pouquinho mais livre. E essas técnicas são validação cruzada, curvas de aprendizado e sintonização de hiperparâmetros. Importando os módulos, como de costume. E vamos começar a falar da validação cruzada. A validação cruzada é uma estratégia para atenuar o efeito da arbitrariedade da escolha do conjunto de validação. A ideia básica é efetuar várias rodadas de treinamento de modo que todas as amostras sejam utilizadas tanto para treinamento quanto para validação. É particularmente útil quando o conjunto de dados é pequeno, já que reduz o ruído de amostragem. Qual é a ideia aqui? Lembre-se de que a gente costuma separar o conjunto de dados em 3 porções: o conjunto de treino, o conjunto de validação e o conjunto de teste. O conjunto de treino é usado para efetuar o aprendizado do modelo, o ajuste dos parâmetros de modelo de modo que ele consiga reproduzir os padrões desejados. O conjunto de validação é um conjunto para avaliar os resultados em dados que o modelo não viu, mas durante a etapa de modelagem, no momento em que você está ajustando os modelos, escolhendo o melhor modelo para o seu problema. E o conjunto de teste é um conjunto de avaliação também, só que é usado ao final da modelagem, depois que você termina tudo, para você verificar se o que você fez é consistente no final das contas. E quando o conjunto de dados é muito pequeno, você separar em 3 partes pode ser ruim. E pode ser ruim porque você pode não ter muitos dados, então você não pode se dar o luxo de gastar todos esses dados com validação e teste. E a escolha da validação pode afetar os resultados. A depender de qual conjunto de validação você escolha, você pode encontrar diferentes métricas. E aí você fica com um problema. Qual conjunto de validação eu escolho? Sempre que você estiver nessa dúvida e nessa situação, que você não pode gastar muitos dados, você pode usar a validação cruzada. E existem diversos tipos de validação cruzada. Aqui será descrita a validação K-fold, em que 1. Divide-se aleatoriamente o conjunto de treinamento em K conjuntos mutuamente exclusivos e de mesmo tamanho. E 2. Realizam-se K treinamentos, cada um deles utilizando para a validação um dos K conjuntos definidos na etapa 1. A figura a seguir ilustra bem a validação K-fold. Dê uma olhada aqui. Todo o procedimento pode ser dividido aqui em K iterações. E aí em cada uma dessas K iterações, você utiliza um desses K conjuntos de teste aqui. Você separa uma porção para fazer o teste, para fazer a validação, a avaliação do desempenho, e a outra porção você usa para treinar. E aí você vai andando com essa janela aqui. Você muda o conjunto de teste na iteração 2, depois muda na iteração 3, até que você chega ao final do conjunto. Com esse procedimento, no final das contas, todos os dados são usados para treinar e todos os dados são usados para testar, só que em rodadas de treinamento diferentes. Essa é a validação cruzada K-fold.
ela só é aplicável a conjuntos compostos por amostras independentes e identicamente distribuídas. É lógico, se você não tem essa configuração, imagina um processo em que a sequência temporal seja importante, um conjunto de dados resultante de um processo dinâmico, por exemplo, então não faz o menor sentido você utilizar esse esquema. Por quê? Observe a primeira iteração. Você está usando dados do começo do conjunto para testar e do final para treinar. Se existe uma sequência temporal, isso não faz o menor sentido, tá? Existem outras técnicas para fazer validação cruzada com séries temporais. Você pode procurar. Nós não vamos usar aqui, mas fica aí de exemplo se você quiser buscar algo a respeito. Lembrando que é boa prática manter um conjunto de testes separado para que seja usado apenas ao final da modelagem, ou seja, após todas as eventuais rodadas de validação cruzada, como a prova final. Como a gente vem fazendo nas aulas anteriores, aqui também é importante. Mesmo com o procedimento da validação cruzada, que faz essas várias rodadas de treino, teste, você ainda precisa manter um conjunto de teste ao final para verificar a consistência da sua modelagem. Porque o seu modelo ele pode ficar viciado nos dados de treino que você está usando. E como na validação cruzada você usa todos esses dados de treino, é importante que você tenha um conjunto separado que em nenhum momento foi visto durante a modelagem. Esse é um dos princípios básicos do aprendizado de máquina. A gente já vem vendo isso nas aulas anteriores. E vamos ilustrar a validação cruzada utilizando o conjunto de dados DIGDs, disponível nativamente no módulo scalane.datasets. É uma espécie de versão reduzida do MNIST. É parecido, né, com aquele conjuntinho que a gente usou na aula 3, com os números para fazer classificação, só que nesse caso o conjunto é menor, tanto em termos da dimensão da imagem, quanto de quantidade de imagens para avaliação. E a gente consegue obter esse conjunto com a função loadDigits do scalane.datasets. E aí, no caso aqui, eu tiro o x e o y, normalizo os pixels do x, da mesma maneira que a gente fez lá na aula 7, e imprimo a descrição. Reconhecimento óptico de dígitos escritos à mão. Tem o número de amostras, 5.620, número de atributos, 64, quantas classes. Você vê que as imagens são menores, né? Lá eram 28 por 28, 784 features, aqui é apenas 8 por 8. E aí você pode dar uma lida para maiores informações. Aqui a gente separa em treino teste, usando aquela função que a gente já conhece, que é o Train Test Split. Vou especificar aqui 20% para teste. Os dados xtrain e ytrain serão usados para efetuar a validação cruzada, enquanto xtest e ytest são reservados para um teste final. Na próxima célula, instanciaremos um modelo simples conhecido como regressão logística. Apesar do nome enganoso, o modelo serve para problemas de classificação, não de regressão. É equivalente a uma rede neural sem camadas ocultas, composta de um único neurônio com função de ativação logística na camada de saída. Esse é um modelinho de classificação muito simples e historicamente importante, porque foi proposto lá atrás e vem sendo usado muito na área de estatística e de aprendizado de máquina desde então. Só que você pode encarar essa regressão logística como uma rede neural bem simples, onde você não tem nenhuma camada oculta, a camada de entrada vai receber os dados, fazer a combinação linear dos dados e passar por uma função de ativação logística na camada de saída. É isso que a regressão logística faz. Se você entender o que uma rede neural faz, para entender a regressão logística, é muito tranquilo. E aí eu peço para você tomar cuidado. Regressão logística não é para resolver problemas de regressão. Não tem a ver com a separação dos dois tipos de problema, classificação e regressão. No caso, a regressão logística é usada para efetuar classificação, predição de valores de variáveis categóricas.
e eu instancio um modelo aqui, né, de linear model.logistic regression, e para esse estudo de caso, a regressão logística sem regularização tem melhor desempenho. Lembrando que regularização, no caso de métodos de otimização, de minimização de funções, é aquela penalidade que a gente adiciona na função objetivo para poder minimizar a magnitude de parâmetros que não sejam muito importantes. E no caso aqui, para esse conjunto de dados, a regularização ela não é importante. Por isso a gente especifica aqui penalty, que vem de penalidade, né, como sendo none. Abaixo, efetuamos a validação cruzada. Para tal, a função cross-val_score aceita o modelo, os dados x e y e a métrica de avaliação. Olha como é que funciona. Você fornece aqui para a função cross-val_score, que está no módulo model selection, um modelo, foi definido na última célula, os dados de treino, tanto x quanto y, e a métrica de avaliação que você vai usar. No caso aqui, será a acurácia. E dê uma olhada, ó, os resultados. Eles variam entre as várias iterações da validação cruzada. A validação K-fold foi efetuada com K igual a 5, o default da função cross-val_score, o que pode ser modificado por meio do fornecimento de um argumento adicional CV. Se você especifica aqui um CV igual a 3, ele vai fazer a validação cruzada com 3 iterações, separando 3 conjuntos de teste para a avaliação. As acurácias variam bastante de iteração para iteração. Isso indica que a escolha do conjunto de validação, nesse caso, influencia o resultado. Para uma métrica global menos dependente dessa escolha, podemos tirar a média das K iterações. Então aqui a gente tem a média de todos esses 5 valores aqui. E a gente espera que essa média seja mais representativa do desempenho do modelo do que cada valor individual, que a gente rodou várias vezes e calculou um valor global resultante dessas várias etapas. É aí que está a vantagem da validação cruzada. Você obter uma medida mais confiável do desempenho do seu modelo, que dependa menos da escolha particular de um conjunto de validação. Agora vamos comparar modelos. A validação cruzada é particularmente adequada para uma comparação justa entre os desempenhos de vários modelos, de naturezas diferentes, ou um mesmo modelo com diferentes hiperparâmetros. Abaixo, calculamos os desempenhos de vários modelos utilizando a validação cruzada. Olha o esquema aqui. A gente vai especificar uma lista de modelos, todos eles aqui instanciados do scikit-learn, todos modelos de classificação. A regressão logística a gente já viu, acabou de ver. A árvore de decisão a gente viu na aula 1, como é que ela funciona. A floresta aleatória ela é um conjunto de árvores de decisão, em que você faz o procedimento de bagging, a agregação de modelos com amostragem com reposição, para poder diminuir o sobreajuste. Gradient Boosting é uma outra técnica baseada em árvores, também reúne várias árvores, só que utiliza uma técnica diferente de agregação, chamada de boosting. Random Forest é bagging. Aqui no Gradient Boosting, a técnica é boosting. É uma técnica também muito bem sucedida. Ela, às vezes, consegue resultados melhores que o Random Forest, só que aí você precisa de um pouco mais de cuidado para sintonizar os hiperparâmetros aqui. O Random Forest é bom porque ele funciona muito bem com o default, com a configuração que já está pronta no scikit-learn. O Gradient Boosting ele consegue melhores resultados, geralmente, só que você precisa ter um pouco mais de trabalho para poder escolher a melhor configuração do modelo. Mas é parecido com o Random Forest, se você quiser, você pode pesquisar, também é muito usado aí na área de aprendizado de máquina. O K-Neighbors é um modelo muito simples em que as decisões para classificação ou regressão são tomadas com base nos vizinhos dos pontos,
Imagina que você tem uma amostra no espaço, essa amostra é rodeada de vizinhos, de outras amostras próximas. E o modelo ele se baseia nessas amostras próximas para poder fazer a atribuição das classes, no caso aí da classificação. E esses modelos SVC, do módulo SVM, eles são baseados em um conceito de aprendizado de máquina chamado de vetor suporte. Eu escolhi não falar de vetor suporte nesse curso porque é uma técnica que vem sendo cada vez menos usada. Na área de aprendizado de máquina e de ciência de dados, hoje em dia, as técnicas mais usadas, que estão mais, digamos, em alta, são as redes neurais, especialmente os modelos de aprendizado profundo, e os modelos baseados em árvore, Random Forest, Gradient Boosting. Esses são os modelos mais badalados, se a gente pode dizer assim. As máquinas de vetores suporte são modelos antigos, eram muito usados até mais ou menos aí o final da década de 90, o começo da década de 2000, só que o desempenho deles não costuma ser tão bom com problemas reais e com grandes conjuntos de dados. Mas a vantagem desses modelos é que você consegue fazer deduções matemáticas relacionadas a eles. Eles são muito tratáveis do ponto de vista matemático. Se você tem curiosidade para aprender sobre esses modelos de máquinas de vetor suporte, você pode vir aqui na minha página que tem esse notebook que trata desse modelo em detalhes. No mesmo esquema que a gente usou para aprender os modelos da nossa aula. Eu forneço um exemplo, explico a teoria por trás, quais são as equações envolvidas, e se você tiver interesse em aprender sobre as máquinas de vetor suporte, eu te convido a ler esse notebook. Mas beleza, esses são os modelos que a gente vai usar para fazer a comparação. Vamos criar uma lista para guardar os resultados, e eu vou fazer um loop. Em cada passo desse loop, eu chamo a função crossValScore com um dos modelos e guardo os resultados nessa lista de resultados e os imprimo aqui. E após o loop de rodada das validações cruzadas, eu posso plotar aqui um diagrama de caixa, conhecido também do termo em inglês box plot, em que eu consigo visualizar esses resultados todos de uma maneira bem conveniente. E aqui eu formato o gráfico. Dê uma olhada nos resultados. Em primeiro aqui estão as médias dos resultados das várias validações cruzadas e depois estão os desvios padrão, o quanto que o resultado varia de um conjunto para outro. E aqui está o nosso diagrama de caixa, o nosso box plot. Como é que funciona esse diagrama de caixa? Cada caixinha dessas aqui é um modelo. Essa linha laranja é a mediana dos resultados. Então, pela altura aqui da caixa, né, pela posição da linha laranja, você consegue verificar o modelo que possui maior desempenho. Então, os modelos SVC e KNN, que é o K-Neighbors, eles possuem claramente aqui um maior desempenho em relação aos demais. E também menor variabilidade dos resultados. Essa variabilidade é expressa aqui pelo tamanho da caixa, né? Quanto mais alta a caixa, maior é essa variabilidade. E para você entender melhor como funciona o diagrama de caixa, aqui a gente tem um esquema. Como eu expliquei, essa linha que fica dentro da caixa é a mediana. As extremidades da caixa são o primeiro e o terceiro quartil. Lembrando, o que é um quartil? É o ponto que divide o conjunto em determinada porcentagem, em termos de quantidade de dados. A mediana é o ponto que divide o conjunto ao meio. Fica 50% dos dados para um lado e 50% dos dados para o outro. O primeiro quartil é o ponto que divide na faixa de 25%. O terceiro quartil na faixa de 75%. E além da caixa, a gente tem aqui essas linhas que vão indicar o limite inferior e o limite superior, e pontos que estejam além dessas linhas são chamados discrepantes, ou outliers, no termo em inglês também. A gente vê que, por exemplo, a árvore de decisão, o KNN e o SVC, eles possuem pontos discrepantes
aí que são muito diferentes dos demais. Os melhores modelos foram SVC e KNN, e aplicando os modelos no conjunto de teste. Dê uma olhada. O que eu faço aqui é treinar de uma vez só com os dados de treino e vou fazer aqui a predição no teste e calcular a acurácia para cada um desses modelos. E o que a gente vê aqui é que a tendência ela se mantém, né? O SVC ele tem maior desempenho, ele se destaca em relação ao KNN, inclusive. Então, considerando o treinamento com a totalidade do conjunto X-Train e Y-Train e usando apenas o conjunto de teste para avaliação, que é essa prova final que a gente está fazendo, né? O modelo SVC se destaca ainda mais. Tome cuidado, esse exemplo ele é bem simples e a gente não fez nenhum esforço para melhorar a qualidade dos modelos. Em geral, os modelos de máquina de vetor suporte não obtêm esses resultados destacados que estão mostrados aí. Na minha experiência prática, o que eu verifiquei é que os modelos de máquinas de vetor suporte, em geral, são piores do que os demais. E essa é a tendência histórica também. Se você der uma olhada aí, por exemplo, no Kaggle, nas competições e nos modelos que foram campeões das competições, eu acho muito difícil você achar uma competição que tenha sido vencida com máquina de vetor suporte. Geralmente as competições são vencidas ou com modelos baseados em árvores, random forest, gradient boosting, ou com redes neurais, em especial as redes neurais profundas, o deep learning. Em todos os modelos, os hiperparâmetros utilizados foram os default especificados pelo scikit-learn. Mas essa comparação não é totalmente justa. Sabemos, por exemplo, que a regressão logística sem regularização tem resultado melhor neste caso do que o default, que é com a regularização L2. Então a gente está colocando os modelos para competir, né? Estamos comparando os modelos, mas eles não estão no seu ótimo. Eles estão na configuração que já está pronta lá no scikit-learn. Se você quiser comparar esses modelos de uma maneira mais justa, você teria que usar os melhores hiperparâmetros, as melhores configurações de cada modelo para fazer essa comparação. Para investigar mais a fundo as diferenças entre os modelos, é útil analisar como os seguintes efeitos afetam os desempenhos: o tamanho do conjunto de treinamento e as diversas combinações de hiperparâmetros. Esses serão os temas das duas próximas sessões. Então vamos lá. Curvas de aprendizado. Curvas de aprendizado exibem a relação entre o desempenho de um modelo e o número de amostras do conjunto de treinamento. Essas curvas elas vão te dizer a quantidade de dados necessária para você obter um aprendizado adequado, porque elas mostram a relação entre desempenho e quantidade de dados usada para treinamento. Abaixo, utilizamos a função Learning Curve do scikit-learn para plotar as curvas de aprendizado dos modelos analisados na sessão anterior. Cada ponto em uma curva resulta de um procedimento de validação cruzada. De novo, especificando os modelos, construindo a figura, e aí eu vou fazer um loop em cada um dos modelos. Vou calcular a curva de aprendizado aqui com a função Learning Curve. A API dela é muito parecida com a Crossval Score. Você fornece o modelo, você fornece os dados, você fornece aqui o CV. Nesse caso eu botei só de ilustração, porque o CV default é 5. Você fornece aqui a métrica de avaliação e o número de jobs para poder utilizar todos os processadores do seu computador. E aí você vai ter aqui os tamanhos do conjunto de treino e as métricas de treino e de teste. E aí eu posso tirar a média das métricas tanto para o treino quanto para o teste e os desvios padrão tanto para o treino quanto para o teste. E aí eu ploto as curvas, a correspondente ao treino e a correspondente ao teste.
Para plotar as médias, eu uso a função plot, né, como de costume. Forneço aqui os tamanhos dos conjuntos, que vão estar no eixo X, e as médias das métricas de avaliação para cada um desses tamanhos do conjunto de treinamento. E eu vou usar a função fillBetween para poder plotar os intervalos de variabilidade expressos pelo desvio padrão. É como se fosse uma barra de erro, mas mais bonitinha, né? Porque ela fica como um sombreado em torno da curva. Vou mostrar para vocês lá embaixo. Que eu faço correspondente ao teste e depois eu formato o gráfico. Repare só nas diferentes curvas. A curva azul é a curva de treino e a curva laranja é a curva de teste, né? Que é a de validação cruzada. Aqui estão as métricas do treino e as métricas de teste. Para que a gente precisa plotar também as métricas de treino? Porque a gente consegue verificar se está ocorrendo sobreajuste. O sobreajuste acontece quando essas curvas estão muito distantes, ou seja, quando o desempenho do treino é muito melhor do que o desempenho da validação. Isso não acontece na regressão logística. Você vê que as curvas estão muito próximas. Elas têm aqui um comportamento muito parecido. Isso significa que o modelo está balanceado, ele não está sofrendo sobreajuste, porque as métricas de treino e de teste estão parecidas. Ou seja, tudo que o modelo aprende no treino, que é representado aqui pela curva azul, ele também consegue generalizar para a validação, que está representada aqui para a curva laranja. E a gente percebe que quando vamos chegando aqui na quantidade máxima de dados que nós temos à disposição, o modelo ele vai saturando. Significa que ele já está chegando na sua capacidade máxima de aprendizado. A adição aqui de mais dados não vai aumentar muito essa métrica. Mas perceba que, mesmo ele estando chegando no platô, ele não chegou aqui totalmente, né? Você tem uma tendência mais ou menos crescente aqui no final da curva. Significa que se a gente continuasse essa curva, ou seja, se adicionássemos mais amostras no treino, provavelmente a métrica ia aumentar um pouquinho mais. Olha aqui o gráfico da árvore de decisão, que interessante. A métrica de treino ela é 1 para todos os tamanhos de conjunto. Isso significa que o resultado do treino é perfeito, a acurácia máxima. Já na validação, perceba o que acontece. Ó. As curvas estão muito distantes. Isso aqui é o que caracteriza o sobreajuste. Tudo que a árvore aprendeu aqui em azul, que é o aprendizado máximo que ela poderia ter, não é generalizável. Significa que a árvore só decorou, porque a métrica ela diminui muito conforme a gente muda para a validação. Mas mesmo assim, quanto mais pontos a gente coloca, maior é o valor dessa métrica, até que acontece uma estabilização aqui mais ou menos em 0,84, 0,85. E aí você consegue ver o efeito do procedimento de bagging que o Random Forest faz. Ele junta várias árvores para poder encontrar um resultado melhor, né? Para poder ter um modelo mais generalizável. Observe ó, como mais ou menos a tendência se mantém de sobreajuste e distanciamento das curvas, só que o que o Random Forest faz é pegar essa curva amarela e puxar para cima. Né? É pegar essa curva amarela e aumentar os níveis de acurácia dela. Ainda tem um grande sobreajuste aqui, só que ele é bem menor, porque as curvas elas estão mais próximas. Beleza? E isso é o que o Random Forest faz e também o que o Gradient Boosting faz. No caso aqui, o Random Forest conseguiu de maneira mais efetiva, porque a métrica no caso é maior. E o K-Neighbors, ele tem menos sobreajuste, né, porque as curvas estão mais próximas e não tem essa perfeição toda no treino, como tem dos métodos de árvore. E os métodos baseados em vetores suporte também tem um grau menor de sobreajuste. O linear, as curvas são bem parecidas, né, de treino e de validação, e o não linear, ele tem esse sobreajuste aqui no começo da curva, ou seja, para
poucas amostras, e conforme a gente vai aumentando o tamanho do conjunto de treinamento, o número de amostras do treino, as curvas vão se aproximando. Significa que o sobreajuste vai diminuindo. E isso é uma tendência que a gente vê aí para todos os modelos. As curvas elas vão se aproximando conforme nós vamos aumentando o número de amostras no treinamento. Ou seja, para diminuir sobreajuste, uma maneira muito efetiva é você simplesmente aumentar o número de amostras. É o que a gente consegue ver aí com essas curvas. Só que isso não é para sempre. No caso, a gente começa a atingir um platô a partir do qual adicionar mais amostras não introduz muitas vantagens para o seu aprendizado. Plotar essas curvas de aprendizado é interessante para você verificar isso. Primeiro, se está acontecendo sobreajuste ou não. E segundo, quantas amostras são suficientes para que eu atinja um aprendizado adequado. Beleza? É para isso que as curvas de aprendizado servem. Aqui então é tudo que eu acabei de dizer. Agora nós vamos falar de um procedimento muito útil para melhorar o desempenho de um modelo, que é a sintonização de hiperparâmetros. Sintonização de hiperparâmetros é o procedimento de ajustar os hiperparâmetros de um modelo de modo a maximizar sua capacidade de generalização, que é, no fim das contas, o que a gente espera de um modelo de aprendizado, que aprenda padrões e consiga generalizar para dados que ele não viu. Nas últimas aulas, efetuamos alguns exercícios de sintonização manual. Nessa estratégia, nós, seres humanos, avaliamos por tentativa e erro algumas combinações de hiperparâmetros que nossas intuições indicam ser razoáveis. É uma estratégia simples, mas muito usada na prática, já que a intuição é uma importante característica humana que as máquinas ainda não possuem. O que a gente fez em alguns exercícios nas aulas anteriores foi justamente modificar alguns hiperparâmetros, modificar um pouco a estrutura matemática dos modelos para tentar encontrar o melhor desempenho. E muitos de vocês vieram me perguntar se existe alguma maneira de automatizar isso, de fazer isso de forma mais eficiente, porque realmente é chato você ter que ficar rodando o modelo várias vezes, chutando vários parâmetros, e a resposta é sim, existe essa maneira. Apesar de a gente, na prática, ainda usar muito essa questão de rodar várias vezes e verificar os resultados, existem estratégias sistemáticas para abordar esse problema. E eu vou descrever elas daqui a pouco. Só que, por enquanto, vamos entender uma maneira simples de incrementar essa intuição humana que a gente tem, né? E essa maneira é visualizando algumas curvas de validação. Curvas de validação exibem a relação entre desempenho do modelo e algum hiperparâmetro selecionado. Na célula abaixo é plotada a curva de validação para o modelo regressão logística em relação ao hiperparâmetro C do conjunto digit, que foi o que a gente usou lá embaixo. Como que funciona a célula aqui? Eu defino uma lista de valores dos parâmetros que eu quero testar, especifico o modelo e aí eu vou chamar a função validation curve que está no módulo sklearn.modelSelection também. É muito parecido tanto com o cross-val score quanto com o learning curve. Você fornece o modelo, fornece os dados de treino, fornece a métrica de validação, o número de jobs, e a novidade aqui é que a gente também fornece um parâmetro e os valores que eu vou testar desse parâmetro, beleza? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai treinar o modelo em cada um desses valores, fazendo validação cruzada, e vai te fornecer aqui os resultados de treino e de teste. Aí aqui de novo, a mesma coisa que a gente fez na célula anterior. Calculo as médias, os desvios padrão
e ploto esses valores aqui usando o plot para plotar a média e o fill between para plotar o desvio padrão, que é como se fosse um erro, né, do experimento. Imagina que a validação cruzada é como se fosse uma replicata do experimento, e aí você tira esse desvio padrão para poder calcular o erro do experimento. Poderia plotar esse desvio padrão também como barra de erro. Só que esse fill between é um pouco mais bonitinho, eu acho mais legal. Aí dê uma olhada aqui no resultado. Lembre-se de que o hiperparâmetro C indica o inverso da força de regularização. Portanto, quanto maior o valor de C, menos regularizado é o modelo. A figura acima indica que os resultados melhoram conforme se aumenta C. Ou seja, quanto menos regularizado é um modelo, melhor. Daí, a pessoa que estiver analisando isso aqui vai concluir que é melhor não regularizar. Ao analisá-la, uma analista chegaria à conclusão de que é melhor não aplicar a regularização e especificaria o hiperparâmetro penalty como none, ou seja, não regulariza. Como as curvas são próximas em toda a extensão do gráfico, podemos concluir que o grau de sobreajuste não é significativo. Justamente por isso a regularização não ajuda, já que ela é uma estratégia para diminuir sobreajuste. Como não está acontecendo sobreajuste, a regularização não adianta de nada. Para baixos valores de C, tanto as métricas de treino quanto de validação têm valores baixos, o que caracteriza subajuste. Esse é um termo que a gente não usou muito ao longo do curso, mas também é importante, né? O sobreajuste é um problema mais sutil, mais ardiloso, pode te enganar porque você acha que a métrica é boa, mas na verdade ela não é generalizável. O subajuste acontece quando o seu modelo ele não está na sua capacidade máxima, só que isso fica patente também nas métricas de treino. Dê uma olhada aqui, ó. Para baixos valores de C, a métrica, a acurácia, ela está baixa, o desempenho está baixo. Isso fica claro tanto com a métrica de treino quanto com a métrica de validação. Porque, nesse caso aí em específico, a gente está tentando regularizar um modelo que não sofre sobreajuste. Então a gente está diminuindo a capacidade de representação desse modelo, só que como ele não está sobreajustado, a gente está caindo na região de subajuste. A gente está fazendo o modelo ficar simples demais. E conforme a gente diminui a força de regularização, o que acontece aqui é que os desempenhos vão aumentando, sem acarretar num alto grau de sobreajuste. É claro, tem uma diferença aqui entre as curvas, só que essa diferença ela é bem baixa, ela é perfeitamente aceitável. Tome cuidado. Quando há mais de um hiperparâmetro a ser ajustado, a análise do efeito de apenas um deles pode ser enganosa, já que a relação expressa em uma curva de validação pode ser completamente diferente para outras combinações dos demais hiperparâmetros. Nesse caso aí, esse hiperparâmetro é o único que interessa, no caso da regressão logística. Mas numa rede neural da vida, em que você tem vários hiperparâmetros, quantidade de neurônios em cada camada, número de camadas, número de filtros, taxa de dropout, taxa de aprendizado, função de ativação, é muita coisa nas redes neurais. Nas florestas aleatórias também, número de árvores na floresta, porcentagem das features que você vai usar para cada split, mínimo de amostras em cada folha. Então existem vários hiperparâmetros. E a curva que você plotar para uma certa configuração pode ser diferente da curva que você vai plotar em outra configuração, porque existem interações entre esses hiperparâmetros. Portanto, quando você tem essa grande quantidade de hiperparâmetros e esses hiperparâmetros interagem, você precisa tomar cuidado na hora de plotar essas curvas de validação. De qualquer forma, trata-se de uma ferramenta útil para verificar faixas hiperparamétricas em que possa ocorrer subajuste e sobreajuste, como a gente verifica nessa curva aqui. Mas sempre
tome cuidado que esses resultados podem não ser tão confiáveis assim. E aí a gente chega no nosso mão na massa 1. Escolha um problema de regressão de sua preferência. Você pode procurar no Kaggle, Escalone.datasets, o CI Repository, usar algum relacionado ao seu trabalho, etc. Você pode fazer o que você quiser, é só você escolher um problema de regressão. E reproduza os procedimentos apresentados acima. Compare em diagrama de caixa os vários modelos, trace curvas de aprendizado e trace curvas de validação para algum hiperparâmetro aí que você acha interessante. Só quero que você aprenda a efetuar esses procedimentos para outro tipo de problema, que no caso é regressão. E por conta dessa mudança, você vai precisar usar outros modelos e outras métricas de avaliação. Você vai ter que usar regressores e não classificadores e outras métricas. A acurácia é uma métrica de classificação. Você vai precisar usar métricas de regressão. Mas, tirando isso, o procedimento ele é bem parecido. Agora vamos falar da sintonização automática de hiperparâmetros, em que você deixa o computador efetuar essa análise para você. E, para demonstrar a sintonização automática, utilizaremos o conjunto de dados Iris de Fisher, que já é conhecido de vocês em um exercício que fizemos na aula 2. Eu não cheguei a apresentar esse conjunto em aula, mas eu pedi para vocês pesquisarem sobre ele no exercício. E aqui a gente tem a descrição desse conjunto. Na verdade, são 150 observações de medidas de flores, medidas geométricas, né? No caso aqui, correspondentes à sépala e à pétala, que são partezinhas aí das flores. E o objetivo é usar essas informações para poder classificar cada flor em uma dessas classes aqui, né? Iris setosa, Iris versicolor e Iris virgínica. É um problema bem simples, é um conjunto de dados bem antigo, mas muito usado aí na área de reconhecimento de padrões desde o começo do século passado. Vocês podem dar uma olhada, se vocês quiserem mais detalhes, ó. O paper é de 1936. E vamos separar aqui em treino e teste, de maneira parecida com o que a gente fez lá em cima. E, para efetuar a sintonização, é comum que se utilize uma das classes do módulo Escalone.ModelSelection para otimização de hiperparâmetros, que é a Grid Search CV ou Randomized Search CV. A primeira efetua uma busca exaustiva ao longo de todas as combinações de possíveis hiperparâmetros especificados pelo usuário. A segunda é parecida, porém a busca é feita com apenas algumas combinações selecionadas aleatoriamente. Ambas utilizam validação cruzada para análise de desempenho, por isso CV ao final dos nomes. Então a estratégia aqui, no caso dessas funções, é você especificar valores dos hiperparâmetros e essas funções vão rodar os modelos várias vezes e te dizer qual deu o melhor resultado. No caso do Grid Search, ele vai rodar todas as combinações possíveis. Isso tem um alto custo computacional. O Randomized Search, ele faz uma amostragem aleatória de várias dessas combinações e o custo computacional, por isso, é bem reduzido. As duas classes descritas são úteis, mas não fornecem uma estratégia inteligente de busca. Simplesmente avaliam algumas combinações e indicam qual forneceu o melhor resultado, sem nenhuma preocupação em escolher combinações que sejam mais promissoras, por exemplo. Ele testa de maneira meio às cegas. E essas funções são muito utilizadas para fazer sintonização de hiperparâmetros de modelos do Scikit-learn, mas elas têm essa desvantagem. Aqui nessa aula a gente vai usar outra biblioteca, que é a Optuna. Ela implementa algoritmos de otimização bayesiana para estratégias inteligentes e eficientes de exploração do espaço de busca. Na otimização bayesiana,
constrói-se um modelo de probabilidades para a função objetivo. E esse modelo é usado para estimar as combinações de hiperparâmetros mais promissoras. Ele não fica tentando às cegas. Ele escolhe quais combinações provavelmente vão dar melhores resultados. E ele faz isso por meio de um modelo probabilístico. Para utilizar a Optuna, o primeiro passo é definir uma função objetivo que efetue o treinamento e retorne uma medida de desempenho a ser maximizada. Não necessariamente o treinamento precisa ficar restrito a um único modelo. Podemos avaliar vários modelos, inclusive de bibliotecas diferentes. É o que a gente vai ver aqui embaixo. Na função objetivo abaixo, dois modelos são avaliados em uma mesma otimização: florestas aleatórias do Scikit-learn e redes neurais MLP do Keras. Então a gente está terminando essa aula aqui com uma briga, com uma disputa. Olha que emocionante. Nós vamos colocar os modelos de redes neurais e os modelos de florestas aleatórias para brigar, para tentar encontrar um melhor desempenho. E no final das contas, nós vamos ter um vencedor. Façam as suas apostas. Quem vai ganhar? MLP ou Random Forest? Vamos analisar a função objetivo que vai definir essa batalha. Nós definimos aqui dando o nome da função de objetivo, que é um nome bem óbvio, e ela vai aceitar aqui um objeto chamado trial. Esse trial poderia ter qualquer nome, você escolhe, mas aí ele vai ser chamado com esse nome aqui dentro da função. Nós vamos colocar os dois modelos para brigar, MLP e RF. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai usar o objeto trial, que entrou como argumento da função. Esse trial, ele tem um método chamado suggestCategorical, e o que ele vai fazer é sugerir uma variável categórica. Que variável é essa? É o modelo. O modelo ele vai se chamar aqui de classificador, e ele vai aceitar duas opções. Ou vai ser um MLP, ou vai ser um Random Forest. Então, na verdade, essa variável é uma variável categórica, binária, que vai te indicar qual modelo vai ser usado nessa rodada aqui de avaliação. Então você pode escolher tanto o MLP quanto o Random Forest. Quem vai escolher para você? Esse objeto trial. É esse objeto trial que vai ser responsável por fazer as melhores escolhas, as escolhas mais promissoras para poder testar na otimização. Beleza? Então é esse trial que vai ficar sugerindo os hiperparâmetros para você. E o primeiro já é a escolha do modelo. Então, eu vou construir um dos dois modelos. Se o modelo for o MLP, ou seja, se esse objeto trial sugeriu para você o MLP, eu vou aqui especificar os hiperparâmetros de busca para o MLP. Os hiperparâmetros, nesse nosso exemplo, vão ser aqui o tamanho da camada oculta, vai ter só uma camada oculta, e eu vou testar aqui de 2 até 400, vai ser o teste do tamanho da camada oculta da minha rede. Eu vou também testar a taxa de aprendizado, né, que é o tamanho do passo na descida da função perda da rede neural. Vai estar aqui entre 10 a menos 3 e 2 vezes 10 a menos 1. Eu vou especificar o momento, tem a ver lá com otimização também, a gente aprendeu na aula de redes neurais, vai estar entre 0,8 e 1. Eu vou especificar o tamanho do lote, que vai estar entre 8 e 32. Esses são os hiperparâmetros que eu vou testar na minha rede. Quem vai sugerir esses hiperparâmetros para mim? O objeto trial. Ele vai sugerir com base em quais estão sendo mais promissores. Ao longo da sintonização, esse objeto trial ele identifica quais as regiões hiperparamétricas que são mais promissoras e eles vão focar a busca nessas regiões. E aí eu vou montar a rede, né? Do jeito que a gente aprendeu na aula de rede. Especifica aqui um modelo sequencial e vamos adicionando as camadas. No caso, eu vou adicionar duas camadas aqui, que é a camada oculta e a camada de saída com a ativação softmax, do jeito que a gente aprendeu, né? Essa ativação aqui é para você poder fornecer probabilidade na saída da rede.
especifico aqui o otimizador e compilo o modelo. Essa função vai retornar o modelo para a gente. E aí aqui eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou usar um wrapper para adequar o modelo Keras à interface do scikit-learn. Porque lá embaixo eu vou fazer validação cruzada. E para fazer a validação cruzada eu vou usar a função do scikit-learn. E é interessante então que eu tenha um modelo com a interface do scikit-learn, que possa ser usado como um modelo do scikit-learn. E para isso eu uso essa classe aqui chamada Keras Classifier do módulo keras.wrappers.scikit-learn. E como é que funciona? Eu forneço um modelo do Keras, definido nessa forma aqui de função, tem que ser assim, tá? Eu especifico o número de épocas e o tamanho do lote. E, magicamente, esse modelo passa a ser um modelo do scikit-learn. Não foi definido a partir das funções do scikit-learn, mas ele se comporta como se fosse um modelo do scikit-learn. Daí, todos os recursos do scikit-learn de avaliação de modelos, né, de pipeline, que eu vou explicar mais aqui abaixo, podem ser usados com esse modelo que originalmente foi construído no Keras. Nessa linha aqui, eu monto uma pipeline de pré-processamento e modelagem. Como é que funciona isso? Uma pipeline, que é definida aqui por meio dessa classe chamada pipeline, do módulo sklearn.pipeline, ela vai montar etapas para você. Então, no caso aqui, a primeira etapa vai ser uma normalização. Standard Scalar é aquela normalização comum que a gente costuma fazer. Tirar a média e dividir pelo desvio padrão. E aí, você vai fazer essa operação. Em sequência, eu vou fazer a modelagem. Tá? O pipeline ele serve para você montar essas etapas em um mesmo estimador, que eu vou chamar de M. É como se isso aqui agora fosse parte do modelo. Só que na verdade é uma etapa anterior ao modelo. Eu acoplo tudo isso usando essa classe chamada de pipeline. E por que é interessante eu usar uma pipeline? Porque se eu for fazer agora validação cruzada, eu posso fornecer essa pipeline e aí não vai acontecer um problema muito comum chamado de vazamento de dados, ou data leakage em inglês. Esse processo ele ocorre quando informações do conjunto de validação passam para o conjunto de treino. Por exemplo, uma maneira muito comum com a qual isso pode acontecer é você normalizar os seus dados de treino usando uma parte dos dados de validação. Você pega, faz a normalização no conjunto como um todo e depois você faz a separação treino e validação. Isso é um erro. Por quê? Quando a gente faz o treinamento, a gente não deveria ter nenhuma informação da validação. Mas se a gente fez a normalização com o conjunto completo, isso significa que nesse conjunto completo você tinha a parte que foi retirada para validação. Para fazer a normalização, você utiliza os parâmetros estatísticos do conjunto completo que contém a parcela da validação, a média, o desvio padrão. Portanto, eu não posso fazer a normalização antes de efetuar a separação treino-validação. E como essa separação é efetuada várias vezes, essa pipeline ela é conveniente porque você não precisa se preocupar com isso. Você fornece a pipeline para o método de validação cruzada e aí o que ele vai fazer é tomar esse cuidado, fazer essa normalização utilizando apenas os dados de treino, sem utilizar os dados de validação, para evitar justamente esse vazamento de dados do conjunto de validação para o conjunto de treino. E aí beleza, está montada a nossa rede aqui no nosso estimador M. Se não for MLP, lembrando aqui que eu estou nesse if, né? Eu testei se o classificador é MLP. Se não for, significa que é o random forest. Então, ó, eu vou montar o random forest aqui, especificando os hiperparâmetros. No caso, o número mínimo de amostras de uma folha
a profundidade máxima da árvore e o número de árvores no modelo. Eu vou testar todos esses hiperparâmetros. E aí eu monto o modelo. Aqui é bem mais simples do que a rede, é só você especificar esses hiperparâmetros como argumentos do objeto que vai ser instanciado a partir dessa classe. E aí beleza, defini o modelo, ou MLP ou Random Forest, e aí eu posso calcular as acurácias da validação cruzada. Chamo a função crossValScore, forneço o modelo, os conjuntos de treino, especifico o njobs igual a -1, para poder usar os processadores, se eu quiser, todos, e a divisão K da validação cruzada vai ser 3. Calculo a média e retorno essa média das acurácias. É isso aqui que a Optuna vai tentar maximizar para você. Beleza? Lembrando, começamos definindo esse objetivo, fornecendo esse trial aqui. Essa função ela vai ser rodada a todo momento na sintonização. E a todo momento esse trial vai sugerir hiperparâmetros para você testar. E como resultado dessa avaliação você tem a acurácia. E aí o trial ele vai utilizar esses valores de acurácia para poder sugerir para vocês hiperparâmetros que sejam mais promissores do ponto de vista da maximização da acurácia. Então, tudo que eu falei aqui. Depois vocês deem uma lida, é tudo que eu já citei. E só ressaltando aqui que a função acima não foi elaborada de forma rigorosa, com ponderações cuidadosas sobre as melhores escolhas para as faixas dos hiperparâmetros, etc. É apenas um exemplo simples para entendermos a mecânica da coisa. Esse é um disclaimer para dizer que eu não estudei esse problema muito a fundo, eu só coloquei aí alguns hiperparâmetros e botei a otimização para rodar para poder explicar para vocês como a coisa funciona. Após a definição da função objetivo, devemos criar um objeto da classe Study a partir da função createStudy e fornecer a função objetivo ao método Optimize para efetuar a otimização. Olha como funciona. Eu defino esse Study e aí eu chamo o Study.Optimize, fornecendo a função objetivo e o número de tentativas que vão ser feitas. E aí ele te mostra aqui a evolução da otimização. Por exemplo, a tentativa 0 terminou com o valor 0.948 e os parâmetros. No caso, ele testou o Random Forest e ele usou número mínimo de amostras como sendo 1, a profundidade máxima como sendo 25 e o número de árvores como sendo 64. E por enquanto, essa é a melhor. E aí na segunda rodada, ele já testou a rede MLP com essa configuração e o resultado foi 0.89, pior do que o Random Forest. E aí ele foi testando, até que na tentativa 3 aqui, no trial 2, né, que a primeira é 0, a rede MLP ela ultrapassou o Random Forest, porque deu 0.96. Essa evolução vai acontecendo. Você vê que nesse ponto aqui, a melhor tentativa é 21, com 0.977777. E aí o método vai testando, até que no final ele chega em um vencedor. Na otimização efetuada acima, o algoritmo avaliou várias combinações de hiperparâmetros sugeridas pelo objeto trial e guardou a melhor no atributo best parameters. E, rufem os tambores, o vencedor foi a rede MLP. Com essa configuração aqui, tamanho da camada oculta 178, taxa de aprendizado 0.16, momento 0.97 e tamanho do lote 23. Essa foi a primeira melhor configuração que o Optuna achou pra gente. E agora a gente precisa montar esse modelo, que o Optuna disse que é o melhor, e avaliar nos dados de teste, que foram separados lá no começo para avaliação. No caso aqui, o que eu faço é montar o modelo do jeito que eu fiz na função objetivo, só que nesse caso eu vou
fazer o treino na totalidade dos dados de treino e testar com os dados de teste que estavam separados. E o que a gente vê aqui é que a acurácia no teste é 1. Então o resultado é bom. A Optuna, ela fornece vários métodos de visualização dos resultados por meio do módulo optuna.visualization. São muito legais esses gráficos que ele plota para a gente. Por exemplo, aqui é o gráfico que plota a história da otimização. Então percebam que a maioria dos pontos fica aqui abaixo do desempenho ótimo, só que alguns pontos eles estão nesse melhor desempenho. E a linha vermelha ela indica aqui a posição do ótimo. Aqui esse slice plot a gente tem os valores de cada parâmetro contra os valores da função objetivo. Nesse primeiro plot, por exemplo, a gente consegue perceber com bastante clareza que o modelo MLP ele tem resultados mais espalhados, mas ele consegue um desempenho aqui melhor do que o Random Forest, um desempenho máximo. E aí por isso que o resultado aqui favoreceu a rede MLP. Aí depois vocês podem dar uma olhada aqui em outros parâmetros. Por exemplo, aqui na taxa de aprendizado, fica claro que os melhores desempenhos eles estão aqui para maiores taxas de aprendizado. A mesma coisa para o momento. Depois vocês deem uma olhada com mais detalhes. Aqui um plot dos contornos. Né? Eu tenho que especificar aqui quais são os parâmetros que eu quero utilizar nesses contornos. E ele mostra para a gente quais são as regiões desses plots de espalhamento, né, dos parâmetros, que tem o valor maior da função objetivo. No caso aqui são as cores mais claras. Esse gráfico de coordenadas paralelas ele é bem legal. Não sei se vocês já chegaram a ver esse gráfico em alguma outra situação. Cada caminho de retas aqui, nesse gráfico, é um ponto. Cada uma dessas linhas verticais é uma variável. No caso do nosso problema, é um hiperparâmetro que foi otimizado. Daí, as cores das linhas correspondem ao valor da função objetivo. E aqui, por exemplo, a gente pode selecionar esse valor aqui de camada oculta que teve um bom desempenho. Eu posso vir aqui e selecionar para ver quais são os outros valores associados a esse valor específico de camada oculta. E esse tipo de gráfico, né, que são as coordenadas paralelas, eles são muito interessantes para você fazer visualização de conjuntos multidimensionais, de várias dimensões. Porque justamente você compõe as várias dimensões nessas colunas e cada ponto é representado por esse caminho de retas aqui. É uma maneira de você visualizar os seus resultados. E não apenas resultados de otimização de hiperparâmetros. Sempre que você tiver um conjunto multidimensional de dados e você quiser dar uma visualizada neles para poder tirar alguma conclusão, você pode usar gráficos de coordenadas paralelas. É uma excelente forma de visualizar dados. Nas suas aplicações da vida real, as visualizações podem indicar quais hiperparâmetros são realmente relevantes e quais faixas são mais interessantes de investigar, possibilitando que você reformule a função objetivo e rode a otimização novamente, refinando a busca. Então você pode fazer parte desse processo iterativo de sintonização de hiperparâmetros. Você vai analisar os resultados, dar uma olhada, ver quais parâmetros são mais promissores, quais não são, e aí você volta, redefine a tua função objetivo, roda de novo e vê se os resultados melhoraram. Essa é uma maneira interessante de fazer essa sintonização automática de hiperparâmetros. É uma forma de você melhorar o seu modelo. Lembrando que não é a única. Na aula de redes neurais, a gente melhorou o resultado na modelagem fazendo o ensemble, juntando várias redes e agregando as predições para poder fazer uma predição final. É uma maneira de você melhorar o resultado, fazer o ensemble. Mas existe essa outra maneira, que é otimizando os hiperparâmetros.
E aí você vai escolher qual que você vai usar na prática. Você pode usar as duas, inclusive. Só que talvez fique meio pesado de combiná-las, porque pode demorar muito, né, para rodar. E o nosso segundo mão na massa dessa aula, eu peço para vocês automatizarem algumas das explorações de hiperparâmetros que foram efetuadas nas aulas passadas, tanto as florestas na aula 1 quanto as redes na aula 3. Conclusão. Então, gente, essa aula foi um pouco diferente. Nós não nos preocupamos em utilizar um estudo de caso industrial, em contar uma história relacionada a um problema específico, a um modelo específico. A gente aprendeu de forma um pouco mais livre essas várias técnicas que são bem úteis em alguns contextos. A validação cruzada, para você usar principalmente quando tiver poucos dados e quiser uma estimativa mais confiável do desempenho do seu modelo. Curva de aprendizado, para verificar subajuste e sobreajuste e para poder determinar a quantidade de amostras necessárias para obter o aprendizado. E a sintonização de hiperparâmetros é uma técnica para melhorar o desempenho dos modelos, mexendo um pouquinho na estrutura matemática deles. Então, é isso, galera. O curso está quase acabando, falta apenas uma aula e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!